Nossa reunião, então, hoje está a cargo da companheira Cláudia Miguel. O nome do meu neto. Miguel é meu neto, gente. Cláudia Miguel. E ela vai falar, o que você vai falar? Honrai pai e mãe. Obrigada, Cláudia. Boa noite a todos, amigos e amigas que estão aqui hoje no Irmão Tomé. É com grande alegria que eu retorno aqui a convite de Roberto, a quem eu já agradeço. Agradeço também a direção da casa pela confiança, pelas oportunidades. E estamos aqui para falar desse tema que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse tema, em princípio, nos causa, talvez, uma ideia de que muito pouco temos a falar sobre isso. Mas, nos debruçando sobre o assunto, percebemos que há muito no Evangelho de Jesus que nos fala sobre esse tema e que por muitas vezes parece que Jesus contraria ao próprio mandamento da lei divina. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Kardec então começa o capítulo 14 com o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. E diz assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, isso está no Evangelho de Mateus 19, 18, capítulo 19, versículos 18 e 19, Marcos 10, 19, Lucas 18, 20. Mas Kardec também se utiliza do texto do Antigo Testamento. E é interessante a gente notar aqui que essa referência de Kardec nos faz lembrar o que o próprio Jesus nos disse: eu não vim derrogar as leis, mas vim cumpri-la. E quando Kardec lança a mão do que está lá no Velho Testamento, ele nos faz ver exatamente isso, que Jesus veio cumprir a lei. E lá em Êxodo está assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa abordando esse tema, dizendo que esse mandamento nada mais é do que um corolário da lei de caridade e de amor ao próximo. Bom, partindo desse pressuposto, a gente pensa assim: bom, o que deve ser exatamente honrar pai e mãe? A que exatamente o Evangelho está se referindo? E por que a gente faz essa indagação? Porque se pensarmos que o amar ao seu próximo já é um mandamento, por que necessitaria que na lei divina houvesse um mandamento específico para fazer o mesmo em relação ao pai e à mãe? Inclusive, Jesus nos disse, num resumo desses 10 preceitos mandamentais, que nós podíamos simplesmente dizer:
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que nisso se resume a lei. Foi isso que Jesus nos disse. E por que, então, essa especificidade? Há alguma coisa a mais que precisava ser dita em relação aos nossos pais. E a gente pensa que, quando Jesus fala isso, deve ter algo realmente a mais. E depois nós vamos ver por quê. Mas o que a gente percebe? Que honrar pai e mãe, de fato, encerra alguma coisa além de amar aos nossos pais, como deveríamos amar ao nosso próximo. E é verdade, porque honrar aqui significa que, além de amar, nós devemos ter um respeito especial aos nossos pais, uma obediência até, né? Não subserviência, mas uma obediência, uma condescendência, enfim, o honrar vai além de amar. E Kardec nos diz mais, ele nos diz assim: honrar a vosso pai e a vossa mãe é exercer para com eles a piedade filial. E o que é a piedade filial? Como que nós, filhos, porque todos nós somos filhos, podemos exercer a piedade filial? Bom, e aí, mais uma vez, a gente tem um adendo, porque nós sabemos que o exercício da piedade filial é realmente cuidar dos nossos pais, é tratá-los com todo acatamento, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito que eles merecem, né? Mas vai além disso a piedade filial. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo que nós devemos também assistir aos nossos pais em suas necessidades. E será que assistir aos nossos pais em suas necessidades é cumprida essa obrigação quando eu dou aos meus pais, especialmente na velhice, apenas aquilo que lhes é necessário para viver? Será que cumprimos o nosso dever de piedade filial em cumprimento desse mandamento divino, simplesmente dando aos nossos pais aquilo que necessitam para viver? De repente, um teto, uma comida, algum remédio muito necessário. Será que cumprimos a nossa obrigação com os nossos pais? Kardec nos diz que não. Kardec nos ensina, na análise desse capítulo do Evangelho, que aos nossos pais nós devemos dar muito mais. Aos nossos pais, ele até usa uma expressão muito bonita. Ele diz assim: nós devemos dar aos nossos pais até mesmo aquele nada supérfluo, aquelas pequenas solicitudes, aquelas pequenas amabilidades, para que nós, de fato, possamos cumprir esse papel de exercício da piedade filial. Então, que nós fiquemos atentos a isso, porque muitas vezes nós sabemos que é difícil, especialmente na velhice, cuidar dos nossos pais. Nós sabemos disso. Nós sabemos que muito é exigido de nós. Mas nós temos que refletir que assim nos ensina a doutrina que nós abraçamos, que nós precisamos ir além disso. Que nós precisamos tratar os nossos pais
sobretudo aqueles pais que já estão em idade avançada e aqueles com poucos recursos financeiros. Está aqui no Evangelho. Kardec chama atenção para isso, porque o exercício da piedade filial pode ser sentida especialmente para pais com poucos recursos financeiros, porque talvez aí nós possamos expressar a nossa caridade em todos os sentidos, inclusive no aspecto material, né? Então fiquemos atentos a isso, porque a dívida que temos para com os nossos pais, André Luiz diz isso para a gente lá no livro Evolução em Dois Mundos, salvo engano, no capítulo 20. O André Luiz faz uma releitura dos 10 mandamentos, e quando ele vai falar do mandamento honrar pai e mãe, ele diz assim, que honra teu pai e tua mãe, porque a dívida que tem para com eles é impagável. Nada que fizermos, do melhor que pudermos, jamais vai pagar a dívida que temos para com os nossos pais. André Luiz fala isso com todas as letras. E Kardec nos diz assim, se fizermos tudo da melhor maneira, estaremos pagando talvez os juros dessa dívida. Talvez os juros. E por que isso? Por que será que a dívida que temos para com os nossos pais, ela é insolvável, como na dicção exata de André Luiz? Nós espíritas sabemos que estar encarnado aqui na Terra é a oportunidade divina de caminharmos para a nossa evolução espiritual. E nós também sabemos, ainda que por ouvir dizer, en passant, em algum lugar, que temos uma fila enorme de desencarnados querendo estar aqui. Então, estar aqui encarnado e que só pode acontecer por meio dos nossos pais é de fato uma dívida impagável. Nós nunca poderemos fazer nada e às vezes até em outra vida. Há um estudo do Evangelho que diz, ainda que venhamos novamente com os nossos pais, ainda que na condição de pais deles, que eles venham como nossos filhos, ainda teremos uma dívida impagável. Tamanha é a importância dessa oportunidade que os nossos pais nos dão de estarmos aqui, de podermos fazer dessa oportunidade o melhor possível. Então, pensemos sobre isso, levemos isso para a nossa casa e façamos esse exercício, porque não é fácil, mas é necessário se quisermos nos aproximar da lei divina. Então, o que a gente percebe? Que a piedade filial, ela é nada mais, nada menos do que esse exercício da caridade, da lei de amor. Só que, com relação aos nossos pais, ela é um pouco mais rigorosa. Por quê? Porque Kardec nos ensina que, quando eu pratico a ingratidão contra os meus pais, eu estou cometendo 2 erros. Eu não estou só praticando a ingratidão, eu também estou deixando de ser caridosa. Então ele nos diz assim, às vezes, a falta que você cometeria com o seu próximo
e que seria apenas censurável, quando você pratica a mesma falta contra os seus pais, você pode estar cometendo até um crime. Porque Deus é austero. Ele nos diz que não sejais ingrato. Ele diz assim: ai do ingrato, que será pago com a ingratidão e o abandono. Será afetado nas suas afeições mais caras. E por vezes sofrerá os efeitos da ingratidão na própria encarnação. Mas com certeza, se aqui, nesta encarnação, não sofrer, sofrerá numa outra. Então, a ingratidão aos pais de fato, punida com muito rigor. E tão rigorosa que nos ensina o Evangelho que não devemos nunca esquecer que a falta de caridade com os nossos pais, somada à ingratidão, quase sempre nos leva a faltas muito graves, né? Bom, mas nós vemos que aqui nessa passagem do Evangelho, lá do Velho Testamento, nos diz que honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. Então, os estudiosos perceberam que o único mandamento que tem uma promessa de recompensa, se for cumprido, é o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas há algo de curioso aqui, porque a promessa é de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. E aí há uma reflexão: por que será que foi prometido viver longo tempo na terra, como se fosse de fato uma recompensa termos longo tempo aqui na terra? E aí há uma explicação histórica, porque na época em que isso foi escrito, os hebreus não tinham nenhum conhecimento da vida futura. Os hebreus só tinham a noção da vida corpórea. Para eles tudo girava em torno dessa vida. E como eles poderiam ser tocados, como eles poderiam ser impressionados, se não por algo que muito desejassem? E a história da Bíblia nos conta que nessa época os hebreus estavam em busca da terra prometida. Os hebreus estavam no deserto em busca dessa tão prometida terra que seria a terra deles. Por isso, para tocar o coração dos hebreus, foi necessário usar uma linguagem que de fato eles pudessem compreender e apreender e sentir vontade de ter essa recompensa. Por isso é que foi dito que a recompensa para a observância desse mandamento seria a terra prometida. Mas com o advento de Jesus, com a chegada de Jesus, os hebreus já estavam numa condição espiritual melhor. Os hebreus já tinham ideias mais desenvolvidas. E Jesus então pôde abrir para eles um pouco da vida espiritual. Tanto é verdade que Jesus diz para eles: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, vós recebereis a recompensa de suas boas obras. Quando Jesus ensina isso para os hebreus, deixa claro que a terra prometida não era aqui, mas a pátria celestial.
E é importante esclarecer isso porque, às vezes, nós lemos o Evangelho e nós, muitas vezes, não entendemos. Então, é importante a gente esclarecer que, como muitas parábolas e como muitas coisas que Jesus disse, aqui também era preciso usar uma linguagem adequada ao desenvolvimento intelectual das pessoas que o ouviam. E por isso essa promessa. Mas devemos entender que a promessa de recompensa é a pátria celestial. Nós entramos então na segunda parte aqui desse capítulo, que encerra algo muito interessante. A passagem do Evangelho que fundamenta, ela está em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35, e também em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E diz assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Eles lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, quando a gente lê essa passagem do Evangelho, a primeira indagação, o primeiro sentimento é de um pouco de surpresa, porque o que a gente percebe aqui é como se Jesus estivesse desprezando de forma talvez áspera os seus irmãos e a sua mãe. Talvez até numa visão menos iluminada ou mais austera, tivesse renegando a própria mãe. E muitos usaram esse argumento para dizer que Jesus se contradizia, porque falava uma coisa e agia de outra maneira. Exatamente baseado nisso, porque com essa fala, com essas palavras, que também não eram condizentes com a doçura com que normalmente Jesus falava, com a benevolência com que tratava todos. Essas palavras não pareciam, vir de Jesus. Mas, de fato, elas foram ditas por Jesus. E existe uma explicação para isso. Nós sabemos que há outras passagens no Evangelho, inclusive eu separei um capítulo aqui, intitulado Estranha Moral, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 23, que fala de muitas passagens do Evangelho de Jesus, em que Jesus parecia, de fato, desprezar ou nos ensinar o desprezo aos pais. Eu vou ler uma dessas passagens,
ou aqui parecer mais aqui interessante para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A primeira delas está em Lucas, capítulo 14, 25 a 27 e 33. E está dito assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Em Mateus 10, 37, Jesus diz assim: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Ler simplesmente essa passagem do Evangelho, especialmente a primeira, quando Jesus diz que quem não odiar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, não pode ser discípulo dele. Isso nos choca um pouco, né? Essa leitura pura e simples, sem um estudo adequado, pode nos chocar. Mas a gente tem que remontar mais uma vez a questão da linguagem e lembrar que naquela época o verbo odiar não significa o que significa para nós hoje. O verbo odiar tinha uma conotação de gradação, vamos dizer assim, de prioridade. E o que significava? Significava amar menos e não ter esse sentimento que temos hoje quando falamos em ódio, como aquele sentimento que é antagônico ao amor. Ódio para nós hoje tem essa significação. Quando eu digo que odeio alguém, eu estou fazendo antagonismo ao que é amar alguém. Só que não era esse o significado dessa palavra quando Jesus, em várias outras passagens, eu sugiro, tem uma passagem aqui também que ele diz que quem não abandonar os pais, né? Todas essas passagens, tanto que Kardec intitulou o capítulo de Estranha Moral. É o título desse capítulo. E ele traz muitas passagens interessantes que eu sugiro até a leitura, porque é importante que a gente faça essa leitura, porque muitas vezes somos confrontados com uma passagem do Evangelho que nunca nos debruçamos sobre ela e somos surpreendidos, né, com um questionamento que pode realmente nos deixar atônitos. Então, eu sugiro a leitura. Então, assim como lá, aqui também, nós vemos a mesma coisa. Quando Jesus diz que os irmãos e a mãe dele eram aqueles que estavam ali, Jesus não pretendeu desprezar nem a sua mãe e nem os seus irmãos. Nós temos que achar, então, uma explicação para isso aqui. E aí a gente deve lembrar que Jesus sempre aproveitou todas as oportunidades que teve para nos ensinar uma filosofia de amor.
nunca deixou passar nenhuma oportunidade de aprendizado. E essa passagem do Evangelho é mais uma oportunidade, porque Jesus nos fez entender aqui que havia família por laços corporais e também família por laços espirituais. Tanto que ao final ele diz: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus quis nos mostrar naquele momento que família, laços eram muito mais do que os laços terrenos. E aí nós aprendemos que nós temos a nossa família por laços corporais, né? Nós temos duas espécies de família, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós temos a família que decorre dos laços corporais e também temos a família que decorre dos laços espirituais. E aí nos explica o Evangelho que a família pelos laços corporais, ela é temporária e frágil como a matéria. Ela pode se dissolver com a própria dissolução dos laços pela desencarnação, como ela pode, às vezes, se dissolver moralmente na própria encarnação em que estamos juntos. Diferente da família a que Jesus se referiu, que era a família ligada por laços espirituais. Nós sabemos que, normalmente, a composição da família é feita por meio de espíritos que algum tipo de afinidade têm. E essa afinidade, nós devemos lembrar, talvez todos nós gostaríamos de nos unir em família sempre por afetos, sempre por relações anteriores que significassem afetos entre nós, aqui na vida terrena. Existem essas famílias? Existem. São chamadas, inclusive, de famílias homogêneas. São famílias que se reencontram aqui em mais uma oportunidade reencarnatória e que vêm por laços espirituais de afeto. Mas nem sempre é assim. Nós temos também as famílias compostas por núcleos de espíritos que vêm também em razão de anteriores desafios. Anteriores relações conturbadas que criaram débitos entre essas pessoas. E aí ela vem no núcleo familiar. Porque nós devemos lembrar que ninguém vem numa família por acaso. Normalmente, e é Divaldo Franco que nos diz isso, normalmente nós, espíritos medianos, nós não temos muitas condições de escolher, no nosso planejamento reencarnatório, de escolher nem a família que vamos reencarnar e nem o papel que vamos exercer nessa família. Normalmente, nós retornamos em uma família pelos mecanismos reencarnatórios da reencarnação automática. Ou seja, nós não estamos prontos para fazer essa escolha, porque não somos espíritos que estão em condição de fazê-lo. Pode acontecer de um ou outro participar? Pode. Mas essa não é a regra, segundo Divaldo Franco.
Então, os nossos núcleos familiares são compostos dessa forma. E mais, devemos lembrar que no núcleo familiar dito homogêneo, que eu acabei de dizer, aquele núcleo familiar composto de pessoas ligadas, que sentem afinidade, têm afinidades de gosto, têm mais ou menos um progresso espiritual similar. É tudo isso que atrai esses espíritos para uma mesma família. Da mesma forma que no plano espiritual, esses espíritos se agrupam, aqui na reencarnação, acontece a mesma coisa. Porém, esse núcleo familiar, nós devemos lembrar que é um laboratório. É um laboratório de experiências que não podem ser apenas a nosso favor. Então, por vezes, nós temos no nosso núcleo familiar alguém que reencarnou para ter uma oportunidade de ter bons exemplos, boas orientações. Quem de nós não tem na sua família um ente, um irmão, um pai, uma mãe, que nós nos questionamos muitas vezes, meu Deus, tem alguma coisa que eu não sei o que é, que não... Né? A gente tem essa percepção, porque às vezes a gente vê um ente na família que Kardec chama até de causa de perturbação do núcleo familiar, porque de fato é um espírito que está ali encarnado naquele núcleo, aonde ele não tem afinidade, mas aonde ele precisa estar, porque ele é necessário para a sua evolução espiritual. Porque ali ele terá as oportunidades, como eu falei, de ter uma boa educação, de ter um bom exemplo, porque aquele núcleo familiar é formado de espíritos medianos em condição harmônica. Então ali ele vai ter a oportunidade de vivenciar o amor. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando porque eu tenho certeza que não é privilégio meu e nem privilégio de um ou outro, todos nós nos deparamos no núcleo familiar com algum tipo de experiência mais dolorosa. E aí nós temos que ser espíritas no sentido de olhar para o núcleo familiar com essa perspectiva da lei de causa e efeito, com essa perspectiva real da justiça divina. E, de fato, conseguir exercitar esse amor. E é por isso que nós temos que ter muita gratidão pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos oportuniza saber que tudo à nossa volta tem uma causa. Que nenhum membro de uma família está fora de lugar. E por isso devemos exercitar esse amor familiar da melhor forma que pudermos. A família é, de fato, um núcleo onde nós somos colocados para esse exercício do amor, da compreensão, da tolerância. E devemos pensar também como filhos que não devemos usar como justificativas para dizer: não, eu não quero, eu gostaria de não compor esse núcleo familiar, a minha mãe não cumpre os deveres dela como mãe, o meu pai também não, os meus pais são isso, aquilo, eles não merecem o meu respeito, eles não merecem a minha honra. Por que eu vou cumprir esse mandamento se eu vejo nitidamente que meus pais não cumprem o papel de pais? Não cumpre a nós, não cabe a nós punir os nossos pais por isso.
Por duas razões. Primeiro, porque só quem pode punir os nossos pais por terem faltado ao dever que lhes competia é Deus. Em segundo lugar, com os conhecimentos espíritas que já temos, devemos lembrar que a falta de cuidado, às vezes o desvelo de um pai e de uma mãe, ele não ocorre por acaso. Talvez nós, como filhos, merecemos estar passando exatamente por aquela situação. E nós sabemos que estamos aqui em condições que nos são necessárias e que, se essa é também uma condição necessária, devemos vivenciar isso da melhor forma possível. E se revoltar e se rebelar contra os pais não vai fazer com que nós passemos pela nossa prova, pela nossa expiação, com a resignação que precisamos passar. Então lembremos disso como filhos que todos somos, que não estamos aqui na condição de julgar os nossos pais, de tentar puni-los por qualquer coisa que eles tenham nos feito. Porque ainda que eles tenham sido pouco cuidadosos, nós já aprendemos que temos uma dívida impagável com eles, só por estar aqui. Só por ter essa oportunidade. Então, não usemos essa desculpa. E mais, aos pais também, que às vezes têm um filho que eles consideram ingrato, nos ensina aqui, nesse capítulo tem, o final tem assim, Instruções dos Espíritos. É uma mensagem belíssima de Santo Agostinho. E ele nos diz aqui que o pai de um filho ingrato não deve rejeitá-lo, deve abraçá-lo. Abraçá-lo e pensar, um de nós é culpado disso tudo. Porque a gente já entendeu que o núcleo familiar pode ser formado por desafetos. A gente também já entendeu que a ingratidão de um filho para com o seu pai e a sua mãe será punida com a ingratidão e o abandono. Então, é sob essa visão espírita que nós temos que olhar para o nosso núcleo familiar. Sem essa visão, nós estaremos num conflito, provavelmente, e tentando sair dele de uma maneira pouco benéfica a nós mesmos. Porque fugir do núcleo familiar não vai nos ajudar em absolutamente nada. Nós temos que estar no núcleo familiar com essa visão que a doutrina espírita nos dá. Com essa visão da lei de causa e efeito. Com essa visão que nos mostra que nós temos um passado e teremos um futuro. Com essa visão da doutrina que nos diz que cumpre a nós diminuir o nosso sofrimento combatendo a causa dele. Então, isso é consolador, porque eu começo a perceber que eu posso mudar o rumo da história, que eu posso fazer o meu amanhã melhor do que hoje. Que hoje, se eu estou no mundo de aflições, eu estou em razão do meu passado. E se eu quero ter um futuro melhor, eu tenho que fazer o meu hoje diferente.
porque eu sei que o meu futuro é reflexo do meu passado. Então, essa visão da pluralidade, das existências, da vida futura, isso muda tudo em nossa vida. Isso nos faz perceber que a família é uma grande oportunidade divina. Que passar por todas as vicissitudes que existem no seio familiar é divino. Nós é que temos que aprender como fazer isso. Nesse livro aqui, do Divaldo, Vivências do Amor em Família, o Divaldo conta uma experiência pessoal. O Divaldo é de uma família de irmãos, acho que 13, e ele nos conta uma experiência com o irmão mais velho dele, que ele, depois de muito sentimento em relação ao irmão, de achar que o irmão, porque o irmão tinha uma situação, acabou ficando com uma situação financeira boa e não ajudava a mansão do caminho. Ele não pedia ajuda, ele queria que o irmão percebesse. E o irmão sempre, né? E o irmão dedicou tudo que ele angariou materialmente para uma criança pela qual um dia ele se encantou. Ele não pôde ter filhos, e essa era uma da grande revolta dele, e ele se encanta por essa criança. A história é longa, mas eu vou resumir bem, meu tempo já está acabando. Ele se encanta por essa criança, e aí ele dedica de forma intensa toda a vida dele. Ele queria até tirar a criança dos pais, os pais tiveram que mudar de cidade. E ele dedica, depois ele faz um testamento e ele deixa tudo para essa criança, que já era de uma condição financeira boa. E aquilo deixa o Divaldo muito irritado. E naquele dia, o Divaldo tinha sessão mediúnica lá, na mansão do caminho. E ele sentindo aquele peso e tal, e mesmo assim ele foi para a sessão mediúnica chateado com o irmão, com os piores sentimentos. E aí, Joana de Ângeles, então, explica para ele por que o irmão dele estava fazendo aquilo. Então, o irmão dele tinha um passado com aquela criança, ele tinha assassinado os pais e tirado tudo de material que aquela criança tinha, toda a fortuna, tudo. Então, houve um elo entre ele e essa criança, e ele nada mais estava fazendo do que devolver àquela criança tudo que ele tinha tirado dela. E eu estou falando isso para que a gente perceba que às vezes, em coisas que a gente sequer é capaz de cogitar, existem laços, existem liames que justificam coisas que nós ainda não podemos compreender, porque nem todos nós têm a possibilidade, como o Divaldo teve, de saber da história anterior do irmão que estabelecia aquela ligação, de que aquela devolução de todo o dinheiro que ele angariou, nada mais era que uma forma dele expiar, né, tudo aquilo que ele tinha feito aquela criança sofrer. Então, por trás de todos nós, por trás de todas as nossas relações, há sempre uma causa. Algo que justifica. É lógico que nós não sabemos, mas com todo o embasamento que nós temos a partir da doutrina que nós abraçamos, nós podemos ao menos pensar sobre isso. De que não somos irmãos por acaso, de que não somos pais ou filhos por acaso, e de que temos que olhar para todas essas relações de uma outra maneira. De que não precisamos concordar para conviver, mas que até para discordar nós precisamos conviver. Então nós necessitamos
desse olhar espírita para compreender a família. Então, com essas considerações, eu quero agradecer a vocês. Foram apenas algumas reflexões. Espero ter sido, de alguma maneira, útil no sentido de despertar, talvez, a vontade de ler o capítulo, de buscar o conhecimento. Tá? Então, boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade.